aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus, né? E hoje a gente continua com esse projeto maravilhoso que Deus colocou nos nossos corações aí, onde nós vamos falar a respeito de Salmos, né? Hoje é o capítulo 3 de Salmo, então fica atento, fica ligado aí, porque Deus tem novidade para as nossas vidas nesse dia especial. E o que acontece? O pessoal do replay que quiser assistir depois, que não tem problema nenhum, a sua vida será extremamente abençoada por Deus do mesmo jeito. O Senhor vai estar trabalhando na sua vida e eu espero que você também permita que Deus trabalhe aí na nossa vida, orando por cada um de nós, é claro, e trazendo aí nos seus comentários a palavra que veio ao seu coração, o seu pedido de oração também. Se você tem alguma coisa para colocar, algum ponto, por favor, nos ajude, coloque aí os pontos importantes que você achou. Compartilhe com a galera também, é muito importante compartilhar, não por minha causa, por causa do Marcelão, eu sempre digo isso. Seja bem-vinda, Nadir, que Deus te abençoe. Então, assim, não por minha causa ou por causa do Marcelão, mas por causa da palavra do Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas aí pelo poder do Deus Pai e que a gente possa estar fazendo aí a obra a qual Ele nos chamou, né? Que é essa, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a gente está nesse projeto aí abençoadíssimo. Se você tem um pedido de oração, se você está passando por alguma dificuldade, se você precisa de alguma ajuda, coloca aí nos comentários, a gente vai estar orando por você. Se você tem vergonha, não quer colocar nos comentários, tem o direct, não tem problema, coloca no direct, manda mensagem para a gente. Não quero compartilhar qual é o problema que estou vivendo, só coloca ora por mim, coloca seu nome, não tem problema nenhum. E a gente vai estar orando, a gente tem um grupo de oração, né? E a gente vai estar orando pela sua vida. E ore pela nossa vida, em nome de Jesus. Diga aí, Marcelão. É isso aí. Amém, ó. A Nadir já colocou aí, ora por mim. Legal. Já estou anotando aqui, Nadir. Vamos orar por você ao final. A gente já vai estar fazendo essa oração aí. E vamos colocar também no grupo de oração para o pessoal estar orando por você, Nadir. Em Tá nome me de ouvindo Jesus. bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo Legal. com a graça de Deus, Pai. Que bom. Terceiro dia de devocional em Salmos, nosso capítulo 3. Estou muito feliz, porque a gente não parou. Ontem, infelizmente, eu não consegui fazer, mas teve a participação especial aí da Mamis, que é uma linda, aquele sorriso dela, velho, me enche o coração. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, Cláudio, que no coração alegre ele embeleza o rosto, sabe? E o que isso quer dizer exatamente? Que quando nós temos dentro do nosso coração o Espírito Santo, ele resplandece no nosso rosto a alegria e a felicidade. E quando eu vi, porque você não tinha me falado quem seria a participação especial do Trono ontem, e eu estava me preparando para entrar numa reunião, quando eu vi começando, eu fiquei emocionado e eu fiquei muito feliz do quanto que Deus opera na nossa vida, né? E nós precisamos, por que esse projeto? Porque nós precisamos de verdade ser, ser resplandecentes do Senhor na vida de outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas. É isso. Nós vamos falar sobre o Salmo 3 hoje, dar alguns insights a respeito do que Deus tem colocado no coração. Tá muito alta a música? Ou não tá ouvindo música, tá bom? De boa, tá de boa. Tá de Tranquila? boa. Sem chiado do microfone do Marcelo hoje, que estava chiando anteontem, né? E aí o que acontece? Cara, é impressionante como o Salmo... Posso ler o Salmo e a gente vai falando ou leio todo e depois... Vamos lendo e falando, né? Vamos lendo e falando. Legal, olha só, Salmo 3, ele começa assim, Salmo de Davi, ele diz de quem é o Salmo, e quando fugia de Absalão, seu filho. Eu já queria parar aí, exatamente aí.
por que que eu queria parar aí, exatamente aí? Porque eu fico pensando assim, olha só. Davi, extraordinário ser. Pense nisso. Era um Um homem homem segundo o segundo o coração de coração Deus. de Deus. Exatamente. E a gente fica pensando assim, segundo o coração de Deus, sem erros, sem mácula, e que tinha um amor muito grande por Deus e Deus por ele. Ele tinha um amor muito grande por Deus e Deus tem até hoje. E Deus por ele. Certo? Não significa que não tem erro e não tem mácula. E quantas vezes me ensina isso? Só esse título já me ensina. Sabe como os Salmos, ele tem mudado. A gente está no terceiro capítulo e já tem mudado a minha visão de vida de forma extraordinária. Porque eu penso assim, cara, às vezes eu acho que esses caras, eles não cometeram erros, tinham uma proximidade com Deus muito maior do que o que eu tenho hoje, e por causa disso, eles eram merecedores, mas eu não sou tão merecedor assim, sabe? Da graça do Senhor, do amor do Senhor. E aí perceba, por que que Davi foge do seu filho? Entenda isso. Por que que Davi está fugindo do seu filho? Quando degringolou um pecado de Davi, degringolou junto um monte de consequências. Não é que Deus chegou e colocou assim, agora vai dar tudo errado na sua vida. Não, Davi passou a vida inteira em guerra. Em guerra. Em batalha, uma atrás da outra. Em guerra, uma atrás da outra. Certo? Então, o que que acontece? Não foi, porque eu estava ali tranquilo, eu estava num período de tranquilidade e paz e de repente eu pequei e começou a dar tudo errado. Não, Davi teve... Inclusive, ele é chamado de homem sanguinário exatamente por isso, porque ele estava o tempo todo em guerra. E assim, Deus diz que ele era necessário para aquele momento, exatamente porque Israel estava necessário para passando por Israel um naquele período momento. de Exato. guerra. Então, assim, ele era um homem Exatamente. sanguinário, mas ele era um homem necessário para aquele Aham. momento, né? Exatamente. E aí o que que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que Davi tinha um filho, tinham vários filhos com várias esposas. E o que que acontece? Dentro assim, Abraão era irmão de Sara por parte de pai, mas não por parte de mãe, certo? É, um pouco tempo depois, acho que foi Isaac, era irmão da esposa dele e não por parte de pai, entende? E casou com a mulher. E mentiam, diziam, não, essa é minha irmã. Mentiam não, diziam que era irmã com medo de serem assassinados. Então, o que que acontece? Isso era uma prática comum. Tanto é que, assim, quando esse irmão, filho de Davi, ele está completamente apaixonado, está em 2 Samuel, ele está completamente apaixonado por sua irmã, de ficar doente, de tanto amor, de tanta paixão. E alguém dá uma dica ruim para ele. Finja que você está doente. Deite na sua cama, peça para o seu pai para mandar sua irmã para cuidar de você. E quando isso acontecer, possua ela. E quando isso acontece, ela diz assim para ele, não faça isso. Fale com o rei, que era Davi. E eu tenho certeza que ele me dará para você. Porque em Israel não se faz esse tipo de coisa. Ele não ouve, preste atenção nos insights dessa história. Ele não ouve a irmã e possui ela de qualquer forma. E assim que termina de possuir, repudia ela, fica com nojo, com asco dela e manda ela embora. Absalão, e aí Davi fica sabendo disso e não faz nada. A esperança de Absalão, que era o filho mais velho de Davi nesse momento, era que acontecesse alguma coisa com o irmão dele a respeito da irmã dele. Porque eram todos irmãos, certo? Mas a irmã dele, que foi estuprada por esse irmão, era irmã mesmo da mesma mãe. Entende? E por isso que magoou tanto Absalão. 2 anos depois, Absalão ele fez Ele amava muito a sua irmã, então ele esperava que seu pai tomasse atitude com relação a isso. Exatamente.
vai matar o meu irmão. Não, pelo menos repreender, pelo menos que ele fique aí de castigo por um período, mas que tome-se uma atitude. Eu Exato. acredito que Davi, eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu acredito até que Davi não tomou uma postura, porque assim, Davi cometeu um erro, Pode né? ser, Ele pode ser. cometeu um erro. E aí ele ficou com medo de ser acusado pelo erro que ele cometeu, e Aham. aí tomar uma atitude contra o Se filho dele. sentir, se ele, talvez ele tenha se sentido sem moral. Eu não tenho moral para fazer isso. Quem sou eu agora, Davi, que fiz isso para fazer isso? Não posso, sabe? Como quando os nossos filhos esperam que a gente dê o exemplo, a gente não dá o exemplo. Eu falo, para de falar palavrão, menino! Disse a senhora dá palavrão toda hora. Aí vai assim, não, faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. E ele ficou. Eu também imagino que talvez seja isso que tivesse acontecido, sabe, Cláudia? De um sentimento de perder a moral. Exatamente. E quem é que acusa? O acusador é o inimigo das nossas almas. E aí o que que acontece? Ele não faz isso. O Absalão, 2 anos depois, ainda está muito revoltado, porque olha a dica. Quanto mais eu remoo o ódio, mais ele cresce. Tudo aquilo que eu foco cresce. Quanto mais eu remoo o ódio e não libero perdão, cresce. Entende? E aí o ódio, a raiva, o rancor do pai e do irmão foi crescendo. E ele pediu para arrumar ali, quando ele estava tosqueando as ovelhas, um encontro. E o pai disse, não, mas não precisa, não precisa. E Davi fala, não precisa, não precisa, por que a gente vai até aí? E convenceu a Davi de enviar o irmão dele para lá, os irmãos dele para lá. E aí ele armou de matarem esse irmão dele. Matou e fugiu, desapareceu. E quando Davi ficou sabendo, não fez nada. Sabe? Ele não fez nada. Davi paralisou no processo de decisão. A gente fala que estamos juntos, né, Marcelo? Porque assim, o que que acontece? É um acúmulo de consequências. Então, tem dois De caminhos, escolhas. eu tenho duas Exatamente. escolhas. Então, ele escolheu não agir. Aí, ele escolheu de novo não agir. E isso foi acumulando, virou uma consequência, uma Exato. bola de neve na vida dele, na vida de Caramba, Davi. caramba. E aí o que que acontece? Ele voltou depois de um tempo, começou a apurrinhar o irmão dele, um outro irmão dele, para poder ser o intermediador do perdão do pai. Olha, fala com meu pai, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Ele ficou indignado e mandou queimar Que doideira isso! E aí o cara ficou com medo de queimarem ainda mais as plantações dele e falou assim, tá bom, eu vou falar com meu pai sobre você. E aí falou, eles arrumaram o encontro, foi lá, se encontraram, e aí que é o extraordinário. Porque quando ele se encontrou e ele pediu perdão, o intuito de Absalão era retornar para Israel, para poder conseguir convencer as pessoas à sua volta de ficarem a favor dele e contra Davi, para poder tomar o trono do pai. Então, perceba isso, e um outro insight é: busque verdadeiramente o perdão do pai e não o trono do pai. Pare de querer ficar no lugar de Deus. Ah, é Entregue a fantástico. Se sua você vida para falou, ele. se você pegar isso para a sua vida real agora, é assim, muitas vezes as pessoas buscam o que? Elas buscam o que Deus pode oferecer para elas É isso, buscam o que Deus é pode lhe isso. dar, e não buscam verdadeiramente o perdão de Deus, o caminho de Deus e a sua justiça. E a Então, você não vá intimidade com ele, atrás de né? Deus pelo que Ele pode te dar. Vá para Deus por quem Ele é na sua vida, né? Olha só, é, Verônica está falando aqui. É importante se atentar que no Salmo 3 Davi fala que Deus sustenta mesmo aumentando o número dos seus Dos seus inimigos. inimigos. Fantástico. A gente, É a isso gente vai aí. chegar lá, mas é isso aí mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. E E, é e impressionante, porque é justamente isso, até o ponto que chegou de Davi fugir, porque Absalão conseguiu convencer um número gigante de pessoas para ficarem do lado dele contra o reinado de Davi, dentro do próprio Israel, e ele preferiu se retirar. E aí ele pode ter preferido se retirar para não ter que matar o próprio filho, ou para não perder, apesar de que o restante do salmo me faz interpretar que era porque ele não queria fazer besteira em relação ao filho dele. E não verdadeiramente porque ele não tem medo.
Na Ele verdade, nosso tema hoje é eu não tenho medo. Não é, tenha medo. Não tenha medo. Entendeu? não, Porque é justamente isso. Ele fugiu de Absalão não por medo de Absalão, e sim por medo porque o homem sanguinário, sangue nos olhos, faca na podia caveira, despertar talvez não ali queria fazer mais besteira. e ele fazer alguma coisa contra o próprio filho e ali ele de repente até desonrar a Deus, né? Fazer Exatamente. por suas próprias mãos e não pela vontade de Deus. Exatamente. É, e você percebe, Marcelo, assim, só focando um pouco mais na história, né? Só Uhum. para a gente ir para o texto, você percebe assim que Absalão ele ao contrário de Davi, ao contrário do que a gente vê de Davi, ele não está buscando ali justiça verdadeiramente. Ele está buscando o quê? Vingança. Ele está Exato. buscando Exato. fazer as coisas com suas próprias Com as mãos. suas Ao contrário, próprias mãos. Davi foge para não fazer nada Exatamente. com suas próprias mãos, né? Exatamente. E aí o salmo começa dizendo assim: Senhor. É impressionante como Davi conversa com Deus em louvor e adoração, né? Isso é extraordinário. E é o tempo todo ele fala: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Ele está dizendo assim: Senhor, até os meus estão se levantando contra mim. Os meus filhos, os meus parentes, os meus sobrinhos, a minha família, O aquilo do meu qual povo eu mais prezo, está se levantando contra mim. Diga, Rosa. o meu povo, né? Porque quando Davi não conseguia reinar, digamos assim, é porque havia uma divisão entre povos, né? Então, Exato. o povo queria o povo de Benjamim, não o povo de Judá. Mas agora o seu próprio povo está vindo contra ele. Sua própria nação. Quer dizer, até os meus, e isso dói, sabe? Dói muito Exato. mais você ser apunhalado pelas pessoas que você ama do que E que aquilo você que não você espera isso. Exatamente. Mas sabe o que é extraordinário? No 2 ele fala assim: há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ele diz assim: as pessoas estão me dizendo, agora já era, Davi. Davi, agora chegou o limite, dessa você não escapa. Eu ouvi alguém dizendo assim: olha, você conseguiu derrotar Golias, você conseguiu passar pelo processo da perseguição de Saul, você conseguiu escapar disso, escapar daquilo, mas dessa você não escapa. As pessoas estavam apontando para Davi, falando: agora você está lascado. e Quantas é pessoas interessante. apontam para você no seu dia a dia e falam: agora não tem jeito mais, agora já era, agora disso não passa, não é verdade? O interessante é o uso da palavra salvação, porque assim, não é só salvar a pele, é salvar a alma, né? Então, Exato, assim, os homens estão exato, acusando Davi e o inimigo está acusando ele do pecado dele ter exatamente, acumulado, dele ter postergado tomar uma decisão a respeito do que exatamente, verdadeiramente ele tinha que fazer. Então, ele está sendo exatamente. espiritualmente acusado e ele está sendo também fisicamente acusado pelos seus. Uau, E isso perturba a mente exatamente isso. de Davi, né? Poderia, não perturba, poderia perturbar a mente de Davi. E aí eu quero te dizer o seguinte: você que está aí do outro lado, que está aqui no ao vivo agora ou que estará no replay, eu quero dizer uma coisa para você. Quantas vezes você se sente assim? Se sente perseguido, se sente acusado pelo inimigo das nossas almas, pelas pessoas que te rodeiam. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Cara, é impressionante como você precisa tomar posse verdadeiramente das palavras do Senhor. O Salmo 3, ele diz assim, ó: mas mesmo ele está dizendo assim, mas todavia, no entanto, entretanto, contudo, ou seja, mesmo que isso esteja acontecendo, tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Eu O que me eu vejo ainda é deitei. uma dica.
Pode parar aí. Eu vejo aí Posso? mais uma dica, assim, muito importante, porque assim, primeiro ele fala, mesmo que as pessoas te acusem, mesmo que as pessoas estejam apontando o dedo para você, mesmo que tudo esteja parecendo nublado à sua frente, Era isso você que eu ia vê falar. tempestade por aí, você não consegue ver clarear, vai perder, ai meu Deus, vou perder a plantação porque vai inundar. O céu vai cair, mesmo assim. Acredite que é Deus quem te dá o auxílio, é Deus quem vai à sua frente. E Uau, a glória a dica Deus, dele é, glória a Deus. e ele Entregue na diz assim, mão do olha, Senhor. E confia, é a ele diz, confiança, né? com a minha voz eu Clamei. clamo. Essa é a dica. Ele É. diz, com a minha voz eu clamo ao Senhor. E ele E me ele, do ouviu santo do seu monte, santo monte. me responde. Uau! Não é isso? Tá vendo Então, assim, só? E aí, tá olha tudo só. escuro. Sabe qual é a Clama. consequência disso? Sabe qual é a consequência? Então a dica é, olha só, presta atenção nessa dica que Cláudia está falando. Fala aí, Claudinho. Clama ao Senhor. Pode estar tudo escuro, a tempestade está vindo. Você sabe que parece que nada vai dar certo, mas clame ao Senhor. Clame ao Senhor de todo o seu coração e Ele te Te responde. ouvirá. Exatamente. E ele diz assim, ó que extraordinário. Qual é a consequência disso? Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Ele está dizendo assim, olha, é bacana pensar nos pontos positivos de toda essa perseguição. Uau, Vê, é exatamente isso. É bacana pensar, olha só, e eu li algo hoje de manhã no nosso jejum de maus pensamentos, que ele fala justamente sobre isso. Pare de enxergar o copo meio cheio. Você fica Meio assim, vazio. gente, não, meio cheio. Não é espantoso, Cláudia? É espantoso. Como que eu não vou enxergar o copo meio cheio? Eu tenho que ser pessimista e enxergar ele meio vazio? Não! Eu tenho que ser como Davi e enxergar ele transbordando. Porque a Mesmo que ele medida do meu não pai seus é olhos. sacudida, recalcada e transbordante. Mesmo que ele esteja meio cheio, a minha visão de fé precisa enxergar o copo transbordando. Pensei até numa coisa agora. Ele pode estar meio cheio, mas ele vai saciar a sua sede. Uau! Simples assim, porque é a medida certa para mim e para você. É a medida exata para mim e para você. Os inimigos que nos perseguem nos fazem atravessar o que não teríamos coragem de passar. Os inimigos que nos perseguem nos fazem extrair de nós a nossa melhor versão. A nossa melhor versão. Os problemas que nos afligem servem para extrair de nós. São duas coisas, escolha a nossa melhor versão. Eu escolho isso ou eu escolho esmorecer e morrer. Está escrito no Salmo Então, 1. eu pensamento sobre isso, que o Maxwell coloca muito bem no livro dele Dia a Dia, que é exatamente isso. Ou você espalha, ou você derrete, você desiste, ou você quica, volta e vai pra Exatamente. frente, cara. E assim, 90% dos fracassos que as pessoas obtêm é porque elas desistem, é porque elas esmurecem, é porque elas dizem, Exatamente. não, não vai dar certo, acabou. Então não é isso. Você tem que colocar o cara para bater e dizer, bora, porque a cara tá aqui, mas o É escudo é isso aí. Deus. O escudo é Deus. Exatamente. Perceba o seguinte, olha só. A dica do Salmo está dizendo assim: todas as vezes que você tiver um problema, entregue o seu sono ao Senhor. Entregue sua noite ao Senhor antes de se deitar. Entregue o seu sono ao Senhor, sua noite ao Senhor, os problemas ao Senhor. Confie que serão solucionados e vá dormir. Porque o Vai, Senhor, eu deitei e só dormi, faz acordei, porque o Senhor me sustentou. E ele diz: não terei medo de 10 mil. Sabe aquela história dos Vingadores que eu acho que tirou daqui, ó? Ele fala assim, ó, de 10 milhares. Ele disse: eu amo. Que a menininha, a filha do Tony Stark, fala para ele assim: eu te amo 1.000 milhões. Eu não terei medo
de 1.000.000.000 de problemas que vão me afligir, porque esses problemas, eles vão servir para extrair de mim a minha melhor versão de adoração a Deus. Uou! Não é isso? É isso. Verônica está falando assim, ó, pensa quando Moisés atravessou o mar. Se não tivesse ninguém perseguindo eles, eles não atravessariam. Davi a mesma coisa. Davi, fato, é uma volta. se não tivesse uma cenourinha, meu irmão, entendeu? Dando cacetada na minha cabeça, eu ia acampar ali em volta do Mar Vermelho e viver por ali. E Deus queria que eu atravessasse todo o deserto para chegar à terra de Canaã. Uau, Vê, que extraordinário. Eu acho que tem umas anotações de um devocional aí, hein? Que maravilha. Uhul, muito bom complementar. Muito obrigado mesmo. Extraordinário. Cara, que insight fantástico. Deus dá palavra de ação. Sabe o que é importante? É ação, atitude. Deus não diz assim, tá, beleza, agora deita, descansa, dorme e fica por aí. Não, ele dá palavra de ação, o que a Verônica falou, atravessa o mar. Uai, tá me olhando por quê? Toca no mar. Eu não estou entendendo, eu já te dei a ferramenta. Por que você está olhando para mim? Por que você está olhando para mim esperando uma solução? Eu te dei a ferramenta. Vai lá e abre o mar e passa. Entendeu? Então é a mesma coisa, já te dei a ferramenta. O Davi está falando aqui, a ferramenta, eu me deitei e dormi porque eu entreguei, clamei ao Senhor com a minha voz e ele me ouviu do seu santo monte. Eu clamei ao Senhor, essa é a ferramenta. Então todas as vezes antes de dormir, vai lá, ora, entrega, certo? Porque isso vai fazer com que você durma. E aí toma uma atitude. Não é só, entreguei, vou dormir. Toma uma atitude, ele vem com uma palavra de ação. Qual é a palavra de ação lá no 7? Levanta-te. Levanta-te. Né? Ele vem com uma palavra de ação. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Porque Davi é cabuloso, né? Davi fala, Senhor, levanta, entendeu? Quebra os meus inimigos, quebra os dentes dele, vai lá e dá nocaute, porque eu derruba todo mundo, entendeu? Então, a palavra de ação, você confia no Senhor e dá uma palavra de ação. Vai lá. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra de ação, eu quero profetizar na sua vida agora nesse momento. Eu quero dizer o seguinte para você. Todas as vezes que você se sentir esmorecido, entristecido, ansioso, sem conseguir dormir, e que você fechar os seus olhos, clamar ao Senhor e Ele te ouvir, e você deitar e dormir, que este sono vai te pegar e que você vai dormir e vai acordar, porque o Senhor te sustentou. Eu quero profetizar em cima da palavra de Deus na sua vida no Salmo 3. Eu não estou falando de miraculosidades ou de coisas que não provêm do Senhor. Eu estou falando que todas as vezes que você entregar e clamar ao Senhor e descansar, você dormirá e acordará, porque o Senhor te sustentará em nome de Jesus. Amém. E todos os seus inimigos, todos aqueles que se levantarem contra ti, todos aqueles que falarem mal de você, todos aqueles que disserem agora não tem jeito, dessa você não passa, todos eles serão alcançados pelo Senhor. Todos eles serão alcançados por Deus. Porque todos eles irão ver resplandecer o Senhor no seu rosto. Assim como aconteceu com Moisés. Se atenta aos Salmos 2, né? Que fala assim, não escarneça deles, não se ire com eles para que não pereça o seu caminho. Então, ore pela salvação deles. E aí ele finaliza com uma grande palavra dizendo, por quê? Por que disso tudo? Porque a salvação pertence ao Senhor. E a tua bênção está sobre o seu povo. A salvação pertence a Deus e a bênção dele pertence a ele e está sobre nós. Onde você vê a diferença entre Absalão e Davi, porque olha só o que Davi está dizendo, a sua bênção está sobre o seu povo, não está sobre mim só.
está Exato. sobre o seu povo. Então, eu não estou Exato. preocupado com o meu reinado, eu estou preocupado com o povo de Deus. Eu estou Uau. preocupado com a atitude que eles estão tomando Exatamente. contra a vontade do Senhor. Né? Então você vê aí Davi, o foco de Absalão e o foco de Davi, o caminho de Absalão, o caminho de Davi, o resultado de Absalão e o resultado de Davi. Por isso que salmos são dois caminhos sempre. Exatamente. Saiba o seguinte, se sua vida tá um marasmo, tá tranquila, não tem problema nenhum e você não tem guerreado, tem alguma coisa errada. Você olha todos os heróis da fé, você olha todas as pessoas que estão nesse livro aqui fininho, você olha todos eles, sempre tiveram percalços, sempre tiveram problemas, sempre tiveram em guerra, em luta. A diferença, como o Fernando estava falando outro dia, é para onde que eu vou em relação às minhas decisões. É que caminho que eu estou chegando em relação às minhas decisões. Tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua jornada. Continue conosco. Nós estaremos aqui todos os dias, de segunda a sexta, com o devocional em Salmos. Amanhã é Salmo 4. Tá bom? A gente E terminou aqui a lembrando que a gente dica. está com um Fala aí, novo Cláudia. projeto também. A gente está com um novo projeto que é o Diante do Toque na Ponta do Altar, né? Toque Toque na na Ponta ponta do do Altar, altar. que vai começar dia 31 aí de julho, né, às 10 horas da manhã. E aí eu espero a presença de vocês, vai ser muito gostoso, teremos participações especiais e que Deus possa estar tocando aí no seu coração, no Em meu, no nome de nosso, Jesus. nesse projeto. Esteja orando por esse projeto para que Deus esteja assim, ó, firmemente falando conosco, falando com você, né, e operando milagres. Em nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado por esse texto de hoje. Muito obrigado por esse salmo que nos ensina a entregar as nossas vidas, os nossos problemas e não achar que somos só nós os perseguidos. E saber, Senhor, que todos que foram perseguidos saíram vitoriosos dentro da tua palavra, seguindo a tua palavra e os teus mandamentos. Guia-nos, Senhor, na vereda da justiça. Paizinho, nós queremos verdadeiramente seguir-te por justiça, porque o Senhor é quem o Senhor é, e não porque o Senhor é quem o Senhor pode me dar. Agradeço verdadeiramente, Senhor, porque o Senhor pode me dar, mas que tem colocado nos nossos corações o desejo de te adorar, não porque o Senhor pode me dar. Paizinho querido, nós queremos neste momento entregar em tuas mãos todas as nossas decisões, todas as nossas dificuldades. Queremos orar, Senhor, pela Nadir que pediu oração, ela não colocou qual é o motivo, mas tu sabes, Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que encha com o teu poder o teu Espírito Santo, que te dê insights, Pai amado e Pai bendito, e que encha, Senhor, encha, Pai amado, de soluções, porque a tua palavra diz que eu vou dormir e acordar, porque o Senhor nos sustenta, Deus. E eu quero entregar o sustento da minha vida, da minha alma, do meu corpo, do meu espírito em tuas mãos. Eu não quero mais nada além disso, Senhor, porque nós sabemos, Deus, nós sabemos verdadeiramente que tu nos sustenta. Pai, muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no coração, até amanhã, fiquem com Deus. Obrigadão demais, estejam aqui com a gente todo dia, 12h05. Direto Pontualmente. do trono. Beijo, galera. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.